servo, teu amor me escolheu. Mesmo tão pequeno, o teu olhar me acolheu. Nada sou sem ti, Senhor, mas contigo tudo posso em teu favor. Bom dia a todos. Não sei se já tomaram café, mas lhe convido para tomar um café especial, diferente hoje com Jesus. Convidar o grande Deus nas nossas vidas, né? E estamos aqui mais uma vez, Ana Lima. Hoje estou tendo a honra de receber a missionária Avani. Muito obrigada. É uma mulher de Deus, uma mulher de fé, coragem, a qual eu tive a honra e o prazer de conhecer. E vocês vão tomar café hoje e ouvindo o relato, o que Deus tem feito na vida dessa missionária, né? É impactante o testemunho de vida da missionária Avani. E eu só tenho a agradecer a Deus. Ela viveu uma grande história ao lado do pastor Afonso. E hoje transforma dor em propósito. Em ajudar mulheres a se levantar, né, de dificuldades, problemas, né, missionária? Isso mesmo. E seja muito bem-vinda, missionária Avani, minha amiga. Eu tenho um prazer enorme de estar com você. Ana, para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar junto com você as experiências que Deus nos permitiu vivenciar. Deus é soberano e Ele marca encontros, né? Encontros para que nós tenhamos a oportunidade de dividir com o outro um deserto onde se percebeu que é possível frutificar. É possível colher bons frutos. O deserto não foi criado para ficar prostrado, para ficar indignado, destruído, de forma nenhuma. Na verdade, Deus nos permite para nos trazer mais para perto e vivenciarmos um propósito pelo qual Ele tem para nos entregar, né? Que nós sabemos que é para glorificar o seu nome, não é verdade? É verdade. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre o inesperado, né? Quem já não vivenciou o inesperado? Que bate a porta sem avisar. É verdade. Que não diz a hora, não diz o dia. E muitas vezes não é um inesperado agradável, louvável. Não se trata de algo, uma surpresa boa. Às vezes são surpresas que levam o nosso corpo a um estágio de choque, né? Onde o cérebro libera hormônios, que isso nos provoca medo, estresse, ansiedade. Então, diante desses inesperados, o que fazer? É muito difícil, é desafiador apresentar um caminho, mas existe um caminho para o inesperado. Existe uma resposta de Deus para as nossas vidas no vale, no túnel, que de repente alguém hoje esteja vivenciando e diga, olha, eu estou num túnel sem saída, escuro. E Deus, Ele nos apresenta uma saída, desde que nós estejamos dispostos a ouvir sua voz e sair daquela situação e glorificá-lo. Já deu para o público sentir como vai ser hoje o recado de Deus, né? Sei que muitas vidas vão ser impactadas, vão ser abençoadas e vão tirar proveito de muita coisa que vamos ouvir hoje aqui através da missionária Avani. E eu quero começar lembrando aqui da história, uma linda história que a senhora viveu ao lado do pastor Afonso, né? Pastor esse lá da igreja. Isso. Pastor Afonso, meu esposo, meu pai de 4 filhos, um pai amoroso, um pai participativo, um empresário, né, de segmento educacional, mas acima de tudo um homem muito apaixonado por Deus, um homem que amava aconselhar e conduzir pessoas a uma leitura que trouxesse uma perspectiva espiritual profunda, transformadora. Era um marido incrível, um educador, muito visionário, né? E um certo dia, né, o inesperado bate à porta e numa madrugada, no ano de 2016, ele é acordado
já no hospital, que muito embora nós tivéssemos tentativa de acordá-lo, né, quando ele estava convulsionando, foram tentativas inúteis, né? E ali nós estávamos indo para o hospital sem saber que se tratava de algo muito forte, de algo muito devastador, que ia de fato mexer com as nossas estruturas emocionais, com as nossas estruturas mentais. E você sabe que a mente ela é a porta, né? O campo onde o inimigo encontra facilidade para desestruturar, para desestabilizar as emoções. Então, são nesses momentos de impacto forte na nossa vida, onde o inimigo também vem para nos destruir, né? Porque a gente se encontra assim, sem forças, sem reação, a gente se encontra perdido. E realmente isso também é em consequência dos hormônios que são liberados, como cortisol, né? E a gente se sente assim ansioso, estressado, sem direção. E o inesperado alcança todos, né? Vem para todos. Vem para o profissional, vem para independente da sua condição financeira, social, enfim. Seja pastor, seja quem for, o inesperado bate a porta. Mas a grande questão, qual o fundamento e como se posicionar diante dele, né? E isso não está ligado a uma natureza forte. As pessoas podem até dizer, é para os fortes. Você está vivendo isso porque você é forte. Nós não somos. Não se trata de uma natureza forte. Nós somos vulneráveis, nós temos uma vulnerabilidade cerebral a sempre ver o lado negativo, o lado perdido. A gente tem uma vulnerabilidade a olhar um campo sem saída, sem luz. Então essa é a vulnerabilidade do nosso cérebro, né? Nós temos partes dos cérebros que são ativados quando nós vivenciamos situações de dores profundas, de impactos profundos na alma, na mente. E por isso que a gente passa por essas reações, que é natural. Mas não quer dizer que toda reação não volte ao equilíbrio quando o autor da vida toca, né? Volta à organização, volta ao normal, aquilo que está fora, está desorganizado, parece perdido, né? Que as pessoas dizem, olha, essa mulher não levanta mais, isso que ocorreu na vida dela, ela não levanta, não tem condições, não tem estrutura. Ninguém tem. Mas quando a gente escolhe olhar para o autor da vida, é aí em que nós vislumbramos uma luz extraordinária que vai além das nossas forças. E é maravilhoso, lindíssimo, é profundo. E eu me pergunto, qual foi o diagnóstico do pastor Afonso? E o que mais marcou no caráter do pastor Afonso? Entre sua vida, os filhos, como foi que a família reagiu quando veio aquele diagnóstico? Realmente foi muito difícil para todos, não é fácil descobrir um câncer, né? E descobrir no cérebro. E ouvir do médico que ele não vai poder fazer cirurgia e nem aconselhar que faça, porque se tratava de algo muito, muito devastador. Era um tumor de ordem 3, né? E um tumor infiltrativo, um tumor agressivo. Então, quando nós descobrimos que se tratava de um câncer, nós ficamos assim muito, muito balançados, muito, a nossa fé tremeu. Não tem nenhum que diga, não, tá tudo bem, eu vou continuar crendo. A nossa reação é de choro, a nossa reação é de desespero. Aquele que tem fé, aquele que é cristão também se desespera, não se culpe, né? Você se desespera, você fica angustiado, todas as emoções que até então eu não havia vivenciado, e quem sabe você aí do outro lado, né, talvez diga, eu nunca passei por isso, mas isso é inerente à nossa natureza.
passar por situações como estas. Mas o que nós vamos compartilhar aqui, juntamente com Ana, é que há saída. Deus é o Todo-Poderoso, que nos segura pela mão, que nos diz não temas, que está conosco em todo o tempo, e nós vamos ver isso à luz da palavra. Que Ele realmente destaca isso na palavra, porque Deus sabe da nossa vulnerabilidade aqui na Terra. Né? Deus não prometeu que nós não teríamos doença como câncer, AVC, que nós não teríamos ataque cardíaco, que nós não vivenciaríamos situações de conflitos em família, que nós não, de repente, não estaríamos sujeitos a perder um emprego bem-sucedido, que nós não perderíamos bens. Nós temos exemplos na Bíblia em que homens perderam não só bens, perderam a saúde, perdeu a família. Então, isso é inerente. Agora, o Senhor tem expectativa. Ele nos mostra caminhos e Ele espera que nós olhemos para as estratégias que Ele nos apresenta. Né? Isso é muito importante. E quando Ele descobriu esse câncer, eu fiquei muito assim, desesperada, porque era uma ameaça, né? Era uma ameaça de morte, uma ameaça de perder o grande amor da minha vida, de perder o pai dos meus filhos, de perder um pastor maravilhoso, de perder alguém em que Deus havia escolhido para mim, e que eu tinha sonhos, né? De com Ele chegar à velhice, com Ele. Nós temos a oportunidade de sermos avós, vivenciarmos essa experiência tão linda. Mas, enfim, não aprove a Deus. E nem tudo está perdido, nem negro, porque eu não fui avó com Ele, né? Compartilhando e comungando juntos nos nossos netos. Nem tudo está perdido se eu não vou chegar à velhice com Ele. Nem tudo está perdido se eu estou sozinha. Né? Deus, quando permite certas situações, Ele é a maior companhia. Amém. Ele é suficiente, Ele é o marido suficiente. Diz a palavra que Ele é o marido das viúvas, né? O pai dos órfãos. Então nós precisamos enxergar nessas situações que Deus, Ele é para sempre na nossa vida. Nunca vai nos deixar nem nos abandonar. E ali a gente viu, né, que se tratava algo que tinha uma sentença, uma estatística de 3 meses, no máximo 7 meses. Essa informação foi dada assim muito gradativamente, que havia uma possibilidade de ele sair sem andar da cirurgia, sem enxergar, sem cognitivo, né, sem falar com raciocínio. Então foi algo muito amedrontador, né, porque quando você sabe de alguém que passou por um ataque cardíaco e está no hospital se recuperando, é uma coisa. É verdade. Quando você sabe de um câncer, que a pessoa vai passar por uma cirurgia e ainda tem mais coisa a acontecer, né, que vai trazer perplexidade, realmente você diz, meu Deus, a jornada vai ser difícil, vai ser dura, vai ser pesada, e eu não tenho condições de enfrentá-la, mas eu vou te pedir que o Senhor me ajude. Eu talvez não tenha a fé que o Senhor espera que eu tenha para viver os milagres, mas eu vou clamar por esta fé e pedir que o Senhor me ajude a conduzir meus 4 filhos nesse cenário onde meu marido vai precisar muito de mim, muito. Uma das coisas que me chamou a atenção, às vezes que a gente sempre se encontra nos eventos, nas igrejas, a primeira vez que eu ouvi e me chamou a atenção aqui, quando a senhora disse que foi a São Paulo, foi com ele, e lá no hotel, vocês estavam lá pregando a palavra do Senhor. Não é verdade? Isso mesmo. E aquilo ali me chamou a atenção. O pastor que foi se tratar, a esposa acompanhando e chegando lá, não se preocupando só com aquilo, não é? Isso. E foram falar para uns, falar para outros, para camareiros, não foi assim? Isso mesmo. E aquilo ali me chamou a atenção. E, realmente, assim, nós ficamos... Eu fiquei pensando, será que não caiu a ficha? Será que Afonso não entendeu que ele está com câncer no cérebro? Será que eu não entendi? Que reação é essa nossa? Meu Deus, o que é que está acontecendo conosco? Nós entendemos que quando o Senhor nos diz, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando pelos rios,
Eles, aliás, quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama arder em você. Né? E quando pelos rios eles não vão te submergir, a princípio a gente não entende muito, a gente sabe que se trata de adversidade. Mas quando a gente está num contexto de muita dor, a gente compreende que quando o Senhor diz, eu estou presente. Então, no rio, nas águas turvas, nas ondas pesadas, vem a calmaria. Coisa que a gente fica muito perplexo, né? Tentando entender. Porque se o Senhor diz, eu estou presente, a presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus traz o bálsamo, traz o refrigério, traz a calmaria. Então, não poderia ser diferente. Então, convidar Deus, né, para estar com você, caso ainda existe alguma pessoa ainda que não tenha tido experiência com um Deus pessoal, um Deus que se revela, um Deus que conversa, um Deus que compartilha, um Deus que se mostra, é preciso ter essa experiência com Deus, porque na nossa vida foi o diferencial. E quando nós chegamos em São Paulo, quando o médico em Campinas, né, desenganou, surgiu uma linda oportunidade para nós irmos para São Paulo. E alguém até questionou, por que vocês vão para São Paulo se o Deus é o mesmo daqui? Então, Deus é quem caminha. Deus é quem conduz, Ele tem o propósito. E Ele nos conduziu até São Paulo. Lá em São Paulo, né, nós ficamos 20 dias após a cirurgia. Nós deixamos o que nos trouxe também muitas dores no processo, é que nós tivemos que deixar nossos 4 filhos, né? Nós tínhamos um filho menor de 6 anos e nós tínhamos que deixar esses filhos em famílias que para eles seriam convenientes. Então nós deixamos o Nicolas com 6 anos na casa de um coleguinha, né, que é filho do nosso pastor, de 6 anos. Nós tivemos que deixar Leon com 12 na casa da prima dele, né, que era da mesma idade. E deixamos os outros 2 maiores noutra casa. Então pra gente foi muito dolorido, porque tudo mudou. Tudo virou de cabeça para baixo. Foi, nós tivemos que nos afastar daquela rotina, daquele, vamos dizer assim, daquele protocolo, que a gente, vamos chamar de protocolo, mas daquela vivência, e tudo muda. Daqui a pouco nós estávamos no hospital, em São Paulo, numa terra longínqua, distante, difícil, que me trazia medo, né, porque a gente sempre tem uma imagem que São Paulo é uma selva de pedras perigosa. E eu me sentia, porque eu tinha que conduzir, eu tinha que ir com ele, eu tinha que estar à frente, conduzindo todas as coisas, né? Embora ele estava muito consciente, estivesse muito bem. Afonso, quando recebeu a notícia, é óbvio que todo mundo sente o impacto e chora, né? Mas ele, a partir daquele dia, ele foi tomado de uma resiliência tão extraordinária que ele não se sentia como alguém que havia descoberto um câncer. Ele se apresentava muito tranquilo, dizia, olha, eu estou muito tranquilo, parece que não foi comigo. E eu queria que vocês entendessem, né, que Deus está no controle. E se aprover a Deus, Ele me levou, eu estou pronto. Então, naquela atitude dele, ele conseguiu nos erguer, né, para que nós enxergássemos o que ele estava enxergando, né? Porque é muito comum a pessoa, quando passa pela dor, ela só enxergar a dor. Ela só enxergar as circunstâncias negativas, né, Ana? Só as circunstâncias negativas, só o fim do túnel, a escuridão, a negritude, enfim. Ela só enxerga porque o emocional dela ativado leva ela para esse cenário. E quando o Senhor nos convida a nós olharmos para Ele, olhe para mim e mantenha seus olhos em mim. Então Ele, tudo que Ele colocou, tudo que Ele pregou, tudo que Ele ensinou, Ele disse, é o momento, Vani, nesse cenário de colocar em prática.
tudo que a gente ensinou. Então, se nós ensinamos que Deus está presente, Ele está. Se ensinamos que a nossa fé precisa ser inabalável, ela precisa. Se nós ensinamos que Deus tem um controle de tudo e que Ele sabe exatamente o que fazer, então Ele sabe todas as coisas. E aquilo foi nos tomando a nossa mente, nosso coração, foi nos acalmando, a calmaria do alto, o refrigério do alto, o bálsamo do alto, o bálsamo do alto, foi nos envolvendo de tal modo que a gente conseguiu passar pelo processo e conseguir conduzir nossos filhos, né, que eles estavam muito abalados, quer dizer, os pais distantes, 20 dias para a cirurgia e 40 dias para radioterapia, né? Então lá em São Paulo, quando nós chegamos, estávamos num hotel, óbvio, não tinha ninguém conhecido, nem família, nem filho, nem ninguém. E aí Deus começou a nos conduzir na hora das refeições, no almoço, no jantar, que eram feitas no hotel. E a gente começou a estreitar laços com os garçons, estreitar laços com os camareiros, estreitar laços com o cabeleireiro, com os recepcionistas, com os gerentes. E esse estreitamento nos conduziu a nós compartilharmos a nossa dor, porque era nítido. Eles perguntam, por que vocês estão aqui há tanto tempo? E nós dizíamos, né, que se tratava de um câncer. Afonso tinha descoberto um câncer muito difícil. E de tanto a gente informar e encarar, porque tem gente que esconde, né? Não, vou esconder, não vou dizer para ninguém. De tanto a gente compartilhar, a gente começou a ver que as pessoas tinham as suas dores, que considerava muito grandes, né? Muito avolumadas, muito difíceis. E diante da nossa, eles começavam a se render. Dizer, poxa vida, como vocês são fortes. A minha dor nem se compara. Isso era um bálsamo para eles, né? Uma resposta para eles se erguerem, eles se levantarem. E nós vimos muita gente ali naquele hotel se levantar e com a força que nós tínhamos, que tinha visto em nós, né? Com a fé que eles viam em nós, e o nosso cenário, o nosso pensamento começou assim gradativamente mudar. Embora o médico nas consultas, né, dissesse que havia a possibilidade das sequelas, aquilo não nos atingia mais, porque assim, o Senhor alcançou o nosso coração, nos trouxe para Ele, na visão que Ele queria, e a gente conseguiu ali compartilhar de Jesus, e maravilhas ocorreram lá. Eu gostaria até de contar um episódio. Fica à vontade. Deus, quando Ele diz que cuida, Ele cuida, né? Naqueles mínimos detalhes. Vou abrir só um parênteses aqui. Lembra no dia que a senhora foi lá em casa visitar a Daiane? Que Daiane estava com problema na perna, lembra? Eu estava em casa louvando. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Isso eu no quarto, ela deitada lá, na casa da minha mãe. E eu amo a sua casa. E dentro de mim, Jesus, cura minha filha, Senhor. Cura minha filha, Senhor. E a missionária chegou lá em casa, lembra daquela manhã? Orou por Daiane. E deu uma injeção de ânimo assim a minha filha. E para glória de Deus, Daiane está aí. Aí o que eu digo aqui é, quando Deus diz que cuida, Ele cuida. Agora Ele quer que a gente aprenda a descansar nele, né, missionária? Isso mesmo. Não é isso? Posicionar. A gente não tem que dar uma de coitadinho. Vou chorar, vou só ficar dentro do quarto, vou me acabar, vou morrer, vou me entregar. Deus não quer isso. Porque o que é a parte de Deus fazer, Ele faz, não é assim? Isso. A gente tem que fazer a nossa. Exatamente. Fica à vontade. E aí é a vulnerabilidade para entrar na depressão, né? Entrar na depressão é muito rápido. Começa com a ansiedade, entra na depressão. Então, nós ouvimos muitos casos de mulheres que no processo do câncer do marido, que aí as pessoas começam a contar as experiências dela de câncer na cabeça. Do marido, do irmão, do cunhado. E nós sabemos de muitos casos, né? De que mulheres entraram em depressão e o médico teve que aguardar a mulher se recuperar para o processo do marido continuar, né? Na medicação, na quimio, na rádio. Nós ouvimos casos de pessoas, quando nós íamos pegar o avião, né? Sempre eles perguntavam, essa cirurgia foi de quê? Foi de um câncer. E eles sempre relatavam, né? O meu cunhado
fez a cirurgia, mas morreu na mesa de cirurgia, teve aneurisma hemorrágica, teve hidrocefalia. Então, vinham muito essas questões negativas. Meu marido ficou acamado, outra ficou vegetando. Então, apesar desse cenário negativo que vinha, né, com vozes, nós procurávamos eliminar essas vozes e deixar só uma pensar, né? Inclusive tem uma canção muito linda, né? Isso. E aí, nós, muito assim, pela graça de Deus, não pela uma força própria, mas uma graça de Deus, a gente ia eliminando essas vozes, não só as vozes dessas pessoas que chegavam com esses relatos, mas também a dos médicos, né? Eles não importa o que o médico diga, não importa as dificuldades que ele apresenta, que isso pode ser consequências, sequelas, não importam, Deus está no controle. E ali no hotel nós tivemos a oportunidade de um jovem, né, que era ateu, ali nós tivemos, né, a benesse de falar de Jesus, e ele dizia, olha, eu respeito vocês que são hóspedes, mas eu não creio em Jesus. E ali depois da cirurgia, né, nós já estávamos com 20 e poucos dias de cirurgia, nós tivemos que retornar para o hotel, e foi ali, nós fomos amando ele, falando do amor de Deus. Nós não sabíamos que trauma ele havia vivenciado. Existem muitas pessoas com sentimento de indignação com Deus, porque o Senhor tirou meu filho, porque tirou meu marido, porque o Senhor fez isso. Então, pessoas que não estão vivendo, perderam o sentido da vida, não tem mais alegria, não ri. E é preciso entender que Deus é Deus. Ele é Deus soberano, Ele é Deus absoluto. A nossa vida aqui na Terra é um tempo. Há um tempo determinado para cada um. E ali nós tivemos a oportunidade, depois ele entendeu, entregou sua vida para Jesus. E foi algo lindo. Hoje ele serve numa igreja, né? Quando nós retornamos para São Paulo para fazer o processo de rádio, ali naquele ambiente, né? Que era um hospital na Avenida Paulista, naquela sala, nós tínhamos que ficar ali 40 dias para fazer o processo da radioterapia. E então, naquele cenário de muitas pessoas com câncer na cabeça, no rosto, nas mamas, na pélvica, de próstata, todo tipo. E ali eu chegava e só queria ficar quietinha, assentada, quietinha, esperando o Afonso ir, fazer aquilo, voltar e nós saímos. Era isso que eu queria. E muitas vezes a gente procura um caminho fácil. Eu disse, não, Senhor, eu vou ficar só esperando, eu vou esperar o teu agir. Quando Deus quer contar conosco. Né? E o Senhor soprou no meu ouvido e disse, olha, só você aqui nessa sala não tem câncer. Fale de mim para eles. Traga uma palavra de amor. Diga para eles que eu sou Senhor, que eu sou Deus. E escuto sim, vejo sim. Muito embora eles achem que eu estou apático. Muitas vezes eles acham que os meus ouvidos estão tapados. Muitas vezes eles acham que as minhas mãos estão encolhidas. Diga que não. E aí cada dia eu sentava ao lado de um, né? E elas me contavam as histórias. E ali eu entrava. E as pessoas ficam imaginando como que você vivendo uma dor trazia esperança. É algo sobrenatural que vem de Deus, né? E ali muitas experiências de pessoas que não acreditavam mais na cura, de pessoas que estavam decepcionadas, indignadas, pessoas que haviam vendido bens, né, e estavam derrotadas, como destruídas. E Deus se apresenta assim nesse cenário. E eu lembro de uma fala muito linda de Afonso, que ele disse, Avani, nós tínhamos que estar aqui. Eu tinha que ter um câncer, porque como que alguém que conhece Jesus, né, que conhece o seu amor, conhece sua misericórdia, sua graça, que conhece o plano salvífico, né? Como que essas pessoas iriam ouvir sobre isso se não tivesse aqui um servo, um homem, uma mulher que ama Jesus e que estaria disposto a falar do seu amor? Então nós tínhamos que estar aqui. E eu achei aquilo tão duro, eu disse, mas Senhor, o cenário é tão duro. Muita confiança em Deus. O cenário é duro, né? Para você falar de amor, falar de esperança, quando você está no processo querendo se agarrar. Então, é possível, nesse processo de muita dor, se levantar e estender a mão. Porque não foi fácil.
E quando nós chegávamos no hotel à noitinha, meio carro subir do voltar para o hotel à noite, eu ficava bem assim, né, temerosa, porque era um fluxo de carro gigantesco, o povo tudo correndo loucamente, enfim, eu disse, meu Deus. Chegávamos no hotel e lá era uma experiência, nós trocávamos as experiências da noite, ali, daquele momento, e ele se alegrava. Ele dizia, valeu a pena. Eu disse, Afonso, é muito forte você dizer valeu a pena, mas valeu. Então imagine, né? Você chegar num processo de tamanha dor e alcançar um estágio de fé, de tranquilidade, a ponto de dizer, valeu a pena estar aqui. É um amor, é uma convicção de que tem um chamado para toda e qualquer circunstância. Não é toda e qualquer circunstância. Mas é o diferencial, sabe? De quem serve a Deus de verdade. Porque a gente precisa ter reserva, né? É como ele disse, tudo aquilo que ele ensinava às ovelhas, ele estava colocando tudo em prática. Não é esse funcionário. Aí eu lhe pergunto, foi desse problema que o pastor Afonso, Jesus guardou ou não? Não. Na verdade, Afonso havia tido uma experiência no quarto com Deus, né? Eu acho que isso é a resposta para ele responder tão tranquilo, mas para alguns talvez não responda como ele respondeu. Isso é uma experiência de cada um, né? E Deus falou com ele no quarto, e ele me chamou de Savani, Deus falou comigo. Ele falou que vai me curar. E eu logo ali abri um riso, fiquei, Deus falou com você que vai me curar. Que coisa maravilhosa. Só que Deus falou também que ele vai me levar. E me disse o dia, você quer saber o dia que eu vou? É profundo. E eu olhava para ele, eu dizia, como assim? Eu olhava e esperava lágrimas, eu esperava um desespero, eu esperava um homem completamente desestabilizado, e um homem muito sereno. Deus vai me curar, mas ele vai me levar. Quando você estiver pronta, eu digo qual é o ano que ele vai me levar. E eu ficava assim questionando, como assim, Afonso, como isso é possível, o que aconteceu? Você sonhou, você leu na palavra, entendeu assim? Então isso não procede, né? Como é que uma ovelha pergunta para um pastor se ele entendeu da forma que ele queria entender? Não é dessa forma, era como Deus realmente estava dizendo. E em 2000, eu descobri em 2016, 2019, nós íamos de 4 em 4 meses para São Paulo. 2019, ele foi curado. E o médico disse, o oncologista, olha, está tudo tranquilo, tudo bem, e vamos caminhar. Mas você vai ficar vindo ainda para a gente estar acompanhando, para a gente estar fazendo as imagens, e tudo certo. E aí entra a pandemia, né? Sim. A pandemia era o medo. E foi quando eu pensei, será que Deus vai levar Afonso na pandemia? Eu também não perguntei, mas fiquei muito assim assustada. E pedindo, Deus, não leve Afonso, não leve. E enfim, ele apagou da nossa memória que Afonso seria curado. E que levaria, ele apagou, porque era um processo, né, que nós tínhamos que passar para abençoar vidas na trajetória. E aí, todas as sequelas possíveis, ele não vivenciou. Ele andava, ele falava de forma assim tremenda. Eu sempre olhava para ele e dizia, Afonso, você tem uma mente fabulosa. Nossa, que mente incrível. E às vezes eu esquecia determinado objeto de amor. Ele dizia, incrível, eu abri a cabeça e vocês que esquecem das coisas. Né? Como é que pode isso? Afonso, você viu o óculos? Afonso, você viu o celular? Diz, não vi nada disso. Mas é incrível como vocês esquecem das coisas. E a mente dele, cognitivo, ele andava, falava, comia sozinho, coisas que outras pessoas não vivenciaram. Então se tratava de um propósito para que as pessoas entendam que você não tem que morrer quando descobrem. Você tem que viver, você tem que ter esperança para viver o melhor de Deus. Porque muita gente, Ana, morre sem antes viver a esperança, o projeto de Deus para sua vida. Cai em depressão, as pessoas abandonam seus filhos, os filhos procuram pela mãe, não encontram, quando é com a mãe, que a mãe é a vítima, procuram pelo pai, não encontram, ficam crianças literalmente órfãs, né? E é muito difícil para todos. E é delicado, né? Então, viver e ter esperança e
e a certeza de que tem algo maravilhoso lá na frente, depende muito da sua postura, do seu posicionamento, da sua fé. Então, a intimidade com Deus é o diferencial. Então, era o momento de trazer à memória tudo que aprendemos com o Senhor, tudo que nós lemos, tudo que pregamos, tudo que eu cantei, né? Era o momento de trazer. E foi isso, né? Ele foi curado. 2019 veio a pandemia, minha filha teve Covid. E nós não sabíamos que ela estava com Covid. Depois foi que ela disse, eu tive Covid. Por isso que eu pegava as refeições e me entregava no quarto. Mas ela transitava pela sala, né? E ela disse, eu não senti o gosto da comida, mas também não falei nada para ninguém, fiquei dentro do quarto, trancava a porta e tal. Enfim, nós íamos para a igreja na pandemia, estacionávamos o carro do lado da igreja, ali ouvíamos a palavra, nós ceiávamos, enquanto muita gente ficava em casa, nós íamos para a igreja. Colocávamos nossos filhos dentro do carro e íamos ouvir a palavra de Deus. E alguns pregadores, quando tinham a oportunidade de serem convidados, olhavam para Afonso e diziam, Afonso, você aqui no carro? Eu disse, sim, vem aqui ouvir a palavra. Eu disse, quantas pessoas preferem ficar em casa, podendo ouvir, e você passando por esse processo? Eu disse, eu estou muito bem, eu estou feliz, eu estou bem, ouvindo a palavra e ceando no carro. Porque nada pode impedir nós buscarmos a face de Deus. E foi algo muito forte, uma experiência muito, muito forte que forjou o nosso caráter, forjou o nosso modo de enxergar a vida, forjou os nossos filhos, o caráter dos nossos filhos. Hoje são meninos que servem a Deus, né? Trabalham na sonoplastia, o Elion. O Nicolas também no culto de missões, sempre está ali participando, orando. O Gabriel tem ajudado junto com a sua esposa, Rafaela, em Remígio, né, que eles são da congregacional de Remígio, e ali todo fim de semana vão, auxiliam, ajudam ali no talento que Deus permitiu. A minha filha está em Portugal, também está ali servindo ao Senhor. E eu também, né, continuo com o legado que eu entendi, né, trouxe um pouco do legado dele. E Deus me fez entender qual seria o propósito pelo qual eu tinha que enfrentar essa situação. Era justamente a pergunta que eu ia lhe fazer. Como é que foi conduzir a casa com esses 4 filhos sem o chefe da casa? Onde foi que a senhora encontrou forças para conduzir? No primeiro momento foi devastador, né? Porque quando eu voltei à realidade dele não estar, né? Primeiro eu vou concluir, Afonso completou o tempo que a medicina considera cura. Né? Ele viveu 5 anos. Afonso voltou, quando ele estava voltando da fisioterapia, né, nós tínhamos um pastor que é da nossa obra, muito amado por todos nós, que nos deu um apoio muito grande. Ele trabalhava como motorista na escola e depois ele começou a nos dar essa assistência. E na fala dele, né, que eu estava no banco, o Senhor não permitiu que eu estivesse no momento, e os meus filhos foi quem presenciou, né, a partida de Afonso. E ele conta que quando Afonso estava voltando da fisioterapia, andando normal, falando, né, inclusive chegou para a secretária e disse, olha, eu estou com uma fome de leão. Imagine você chegar a 5 anos falando, depois de descobrir um tumor na cabeça, e viver os milagres do Senhor no deserto. Para que você que está aí do outro lado, você entenda que é possível viver o melhor de Deus no deserto, na escassez, no vale. Talvez você diga, meu vale é terrível, ninguém entende a minha dor. Não fique nessa situação de vítima, mas procure entender que Deus, Ele está com você, Ele entende a sua dor, mas Ele quer que você se erga, que você segure na mão dEle, porque Ele é Deus, e nada é maior que o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. E quando Afonso estava voltando para casa, a secretária fez o lanche dele, eu havia orientado, disse, olha, você faz para ele esse lanche, né, panqueca com queijo, você faz um chá, você prepara bem bonito e bem gostoso, né? Inclusive cogitaram, eu quero aqui trazer essa verdade, que eu acho que muita gente, quando saiu na internet,
de que o diretor do petróleo havia morrido, engasgado. Eu quero aqui desfazer essa mentira, porque ele não morreu engasgado. Ele terminou o lanche dele e quando ele já havia concluído, que a secretária disse que o lanche no prato não tinha mais nada, né? Estava tranquilo. Quando meu filho foi preparar o lanche para ele comer, foi quando ele viu que Afonso estava inspirando muito fortemente, né? E ele correu para ajudar, chamou ajuda, a SAMU veio, a SAMU verificou a boca, no laudo não diz que foi engasgo, olhou os pulsos, tudo, e laudou causa desconhecida, para que todos ouçam e vejam que Deus faz como Ele quer. Se Deus diz que eu vou levar, eu vou curar e vou levar, Deus levou de uma forma linda, na sua casa, sentado, né, com a sua família. Então Deus é Deus, né? Então às vezes as pessoas procuram uma resposta. Ele morreu engasgado. Deus o levou no tempo de Deus. E para conduzir esses filhos, né? Quando eu me encontrei sem ele, um homem maravilhoso, um homem tremendo, tremendo, muito visionário, muito amável, muito compreensível, um pai extraordinário. Então, assim, não tenho adjetivos para um pastor que era muito amado também, né? Teve a oportunidade, quando ele descobriu um câncer, ele já estava na terceira gestão da presidência da nossa denominação Brasil para Cristo. E ele teve essa experiência, depois de ter saído de um campo de 10 anos em Bicuí, onde naquele lugar Deus nos usou ali, né? Eu passei também num concurso, comecei a ministrar aula na prefeitura, também era professora de espanhol lá na escola particular, dei aula durante 10 anos de espanhol. 8 anos, aliás, e foi algo tremendo, né? Ali nós compartilhamos do amor de Deus e muitas coisas ocorreram, muitas maravilhas. Foi aberto uma escola de teologia, mas ele continuou ligado à escola aqui em Campina Grande, ao Petrônio, e foi tudo assim no tempo de Deus. Mas foi difícil, né? A gente volta ao abalo emocional, e ali, com aqueles 4 filhos para caminhar sozinha, não seria fácil. Naquela casa vem as inseguranças, vem os medos, as ansiedades também, vem a ansiedade e uma oportunidade para uma depressão, com certeza, né? E ali eu me senti perdida. E enquanto eu estava com ele, a minha fé estava ativada, mas a gente precisa entender que a gente não precisa, né, do outro para ter uma fé avivada. Mas Deus com certeza ia me levantar, foi quando Ele me levantou. Chamei meus filhos, já nós continuamos na igreja. A chama foi acesa e hoje nós estamos de pé, né? Glória a Deus. A igreja essa que mora no meu coração, né? Eu estou por lá, pastor Marcelo, o missionário sempre está também, sempre sou abençoada. E o diferencial é esse, é quando a gente tem Deus nas nossas vidas, tudo é diferente. Tudo é diferente. Né? A gente vinha conversando no carro de Jesus, eu fico assim impactada com o que Deus está fazendo na minha vida, que a gente fica com medo. Eu digo, gente, que tanta coisa essa eu vou conseguir, pai. Isso é bom. Eu acho assim, que o medo é a questão da responsabilidade, não é? Isso mesmo. E eu louvo a Deus porque Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Em tudo Ele tem um propósito. Aí Deus permitiu acontecer tudo isso e hoje a missionária Vani tem um trabalho lindo, não é? Um trabalho com mulheres. Com mulheres. Não é? E eu quero que a senhora fique à vontade para dizer como é esse trabalho, quais são as dores que a senhora escuta lá, que são mais frequentes. Como é que aconselha uma mulher que ora, mas ainda se sente assim, sem força? Eu acredito que chega uma mulher assim. Sim, com certeza. Sim, fique à vontade, missionária. E depois apresentar, né? Porque eu acho que quando a gente lançou uma proposta de o que fazer com o inesperado, Deus nos apresenta estratégia. Eu quero concluir apresentando essas estratégias. Antes eu quero contar. Lembro-me que com 2 meses e meio de luto, a missionária Adileuza, que está na glória com o Senhor, né? Eu a amava muito, uma amiga, nós nos encontrávamos para a gente desabafar. Ela tinha muitos impactos, né, emocionais da perda do marido dela, Samuel Veras, que é um pastor maravilhoso. E ela me convidou para nós participar de um projeto chamado Noemi,
Era um projeto voltado para mulheres viúvas. Um pastor, o pastor Alberto, dos Estados Unidos, amigo dela, havia convidado, e aí ela me convidou para fazer parte. E eu dizia para ela: mas Edileuza, eu vou dizer o que para as mulheres? Se eu estou na dor, eu não tenho o que dizer, eu estou no deserto. E ela disse: vamos ouvi-lo, vamos sentar. E nós fomos, né, e ele nos orientou. E a gente abriu um canal para aconselhar mulheres viúvas, né, mulheres que haviam perdido seus maridos pastores, né, no Brasil. Então, mulheres de Pernambuco, mulheres do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Recife, de vários lugares, de João Pessoa. Desculpe, e ali a gente começou a trazer esperança, né? Veja que a psicologia diz que à medida que você estende sua mão, que você faz o bem ao outro, algo acontece dentro de você, a cura, a transformação. E eu fui levada por ela, né? De repente, eu me encontrava falando para essas mulheres e me ouvindo, né? Eu disse: eu preciso do que eu estou dizendo. Sim. Então eu sabia que o Senhor ali estava conduzindo. E aí, com o tempo, eu abri o projeto Paristeme, né? Que é a palavra grega que Paulo usou em Filipenses, em Timóteo, aliás, quando ele diz: na minha última defesa ninguém esteve comigo, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças. Então, paristeme, a palavra grega que significa assistir. E aí foi quando eu chamei, né, algumas meninas, psicóloga, chamei minha amiga Isabel, chamei muitas mulheres, convidei a própria Edileuza, né, que ela teve a oportunidade de dar umas palestras, e tantos outros, né, para estar comigo, para nós estarmos ali ajudando mulheres emocionalmente e espiritualmente, né? E ali eu comecei um tempo, fiquei creio que uma média de uns meses, 7 meses, e logo após o Senhor me conduziu para um outro projeto de assistência psicológica a mulheres com câncer, que se dá na Unidade da Mulher, ali no HU. Então eu fui convidada pela doutora Adriana Cariri, uma mulher incrível que Deus chama ela com esse propósito, né, de ajudar essas mulheres que são muitas vezes cirurgiadas por ela, né, passam por ela. E esse projeto é lindíssimo, é tremendo. Tem esse viés dessas terapias, emocionais, e também terapias ocupacionais. E lá eu ministro, dou palestras, lá eu converso com as meninas individualmente, lá a gente iniciou uma terapia em grupo, e é doloroso ouvi-las, né? Eu disse: olha, eu passei por isso e eu sei que vocês vão conseguir sair desse vale. E elas têm saído do vale, né? Porque muitas vezes são mulheres que tiveram câncer e mulheres que têm descoberto agora. O projeto tem esse viés extraordinário, ele é incrível, ele é lindo. E tenho tido a oportunidade também de estar somando ali, recalculando a rota, né? Um novo olhar para o câncer de mama. E é profundo. Então, eu gostaria assim de dizer, né? Tenho pregado em muitas igrejas, tenho dado palestras em muitos lugares. Estou na área da psicologia, eu sou terapeuta, né? Estou também em psicologia, e para mim tem sido riquíssimo, né, ter esse suporte científico também para entender a lei, né, como o cérebro reage, o que acontece com as nossas emoções, como recalcular esse cérebro. Então é algo muito tremendo, muito extraordinário. São muitas informações que para mim têm sido ferramentas do céu. Deus, de fato, permitiu essa situação para mim trazer esse propósito e ajudar mulheres, assim, por onde eu passo, né? E as dores são dores de mulheres muitas vezes que vivenciaram a separação, que estão sozinhas, muitas vezes a viuvez, e é difícil a solidão, com certeza, mas Deus é aquele que está presente, né? E Deus nos apresenta a sua palavra porque foi quando eu comecei a me apropriar dessas ferramentas, porque ninguém auxilia outro sem antes ser curado, né? E foi curado a partir de quê? O que ocorreu? Então foram as ferramentas que Deus
deixa à disposição de todo aquele que queira ler a palavra, mergulhar na palavra e buscar a Deus, né? Então, quando o Senhor nos faz o convite, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho um cuidado de vós. É uma estratégia, né? A gente muitas vezes entende essa ferramenta de Deus, essa estratégia de Deus, quando a gente está no vale. É que a gente entende que precisa lançar. Precisa lançar. Quando está tudo bem, você lança alguma dificuldade, retoma, toma de volta. Mas no vale você só tem uma opção: lançar diante de Deus. Porque você se encontra sem saída e só Deus vai apresentar a saída. Então, lançar, entregar, esperar, buscar, crer, são inúmeras ferramentas. Quando o Senhor diz, me busca em primeiro lugar. Quando o Senhor nos diz, entrega o teu caminho a mim, confie. Quando o Senhor diz, olha para mim, mantém teus olhos em mim. O Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor nos diz, através da fala de Pedro, eu aprendi o segredo do contentamento em toda e qualquer situação. A gente aprende que esse segredo que Paulo aprendeu é a presença de Deus. É possível viver o contentamento nas dores, no deserto. É possível, você precisa crer nisso, precisa viver isso para você ter essa experiência e abençoar outras mulheres, né? E quando o Senhor também nos diz que deem graças a Deus por tudo. Então, um Deus que olha para o nosso cenário e convida, dê graças a Deus, glorifica o meu nome. Talvez a gente pense, Senhor, não é demais não? Não é demais isso, eu ainda sei o que é que eu te glorifico, como assim? E a gente diz, quando a poeira baixar, a onda baixar, aí eu vou voltar ao meu ministério, eu vou voltar a cantar, eu vou voltar a pregar, eu vou voltar ao departamento infantil, eu vou sonhar, eu vou rir. É possível assim sorrir. Meu curso de terapeuta, eu fiz no processo, né? No processo do luto. No processo do luto, eu fui a 3 velórios, ministrar uma palavra sequenciado. Deus, também nesse processo de pouco tempo, poucos meses, menos de 3 meses, eu estava dando uma palavra, porque eu fui convidada, e eu me senti, assim, puxada por Deus para ir, porque se tratava de algo que Deus ia me usar. E o Senhor me chama em novembro, em dezembro e em janeiro para ministrar em velório, né, de pessoas que eu amava. E eu disse, como assim, Senhor? Eu não vou para esses velórios, o que é que eu vou dizer? E o Senhor é quem prepara, é quem diz. Então, assim, coisas improváveis acontecem quando Deus está presente e quando Ele é percebido e glorificado. Isso é o diferencial. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora acha que no meio de mulheres cristãs ainda existe aquele tabu em ter dificuldade em se abrir emocionalmente? E a terapia e a fé podem andar juntos? É preciso. Deus cura, glória a Deus. A gente sabe que Ele cura. Mas Deus coloca profissionais aqui na terra para nos ajudar. Mulheres cristãs preparadas, como a senhora, né? Mulheres que precisam, né? Eu louvo a Deus porque eu lhe acompanho já faz um bom tempo e vejo as igrejas, quando a senhora, quando vai ministrar, praticamente não, 100% Bíblia, mas assim, com um jeito assim, com a forma de ajudar mulheres. Hoje mesmo eu estava no meu trabalho e teve mulheres que me perguntaram, e disse, pergunta para ela, Ana, e eu vi aqui na minha pauta, se a terapia e a fé andam juntas, é possível? Isso. E se o tabu ainda existe, ou mulheres se abrem mais, conversam mais, ou ainda existe aquele tabu? Existe sim. As pessoas, principalmente as cristãs, né, elas têm um tabu que elas preferem não, eu vou orar, eu vou fazer a minha parte. Quando, na verdade, elas precisam de um profissional. Elas precisam de um psicólogo. E muitas precisam de uma ação medicamentosa. Sim. E isso precisa cair por terra, né? As pessoas precisam entender que os profissionais é resposta de oração. Isso. É o Senhor apresentando um profissional. Né? Imagine quando uma pessoa chega para mim, eu usar o caminho da terapia,
né, para trazer um olhar e ressignificar, levar aquela pessoa a ressignificar aquela dor. Isso é lindo, isso é tremendo, né? A luz da Bíblia é tremendo. Então, as pessoas precisam sim largar esse tabu e conversar, se abrir. Elas escondem de que estão com um psicólogo, de que fazem terapia, de que tomam medicamento para dormir. Não tem problema. O corpo muitas vezes precisa de uma medicação para estabilizar, para você poder descansar, para você poder realizar as atividades rotineiras, atividades simples. Então é por um tempo. Depois o médico vai tirando, depois o médico vai desmamando. Isso. E você volta à normalidade. E você continua produzindo suas atividades na igreja. Né? Então precisa quebrar isso. E procurar sim os profissionais. Há muitos profissionais aí cristãos e também não cristãos, enfim. Né? A gente não deve ter preconceito de forma nenhuma. Procurar, fica à vontade cada um de procurar quem queira para ressignificar essas dores, né? Às vezes não é nem decorrência de doenças, assim, que ocorreu no momento, mas de traumas que ocorreram na infância. Traumas que ocorreram na infância, a pessoa tem um comportamento grosseiro, um comportamento diminuído, uma visão que não consegue avançar, que não consegue gerenciar as emoções, que não consegue conviver com o outro, não tem habilidade de lidar com situações e nem sabe interagir. Então precisa sim, quem sabe, ver isso na terapia, né? O que ocorreu, se tem algum trauma que precisa ser tratado. Porque tem gente assim que tem uma negatividade, você diz, puxa, é incrível, como que essa pessoa é cristã e pensa negativo, que não vai conseguir, que não vai chegar lá, que não, incrível, mas que precisa ver, né, o que houve. É verdade. E eu louvo a Deus porque a gente, devido a gente ir em muitas igrejas, em outros campos, a gente vê que sempre tem uma roda de conversa, sabe, agora eu estive no evento, o Marina vai com as outras, muito bom por sinal. Teve uma roda de conversa, muitas palestrantes explicando, não tenha vergonha, se abra, acaba com esse tabu, que a gente precisa, nós precisamos de ajuda, não é? E justamente falando aquilo que você falou, das vozes negativas, o hino é aquele de Sara Farias, que a gente louva sempre, né? Se eu não te ouvir, eu morro, se eu não te ouvir, eu pereço. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Porque nós precisamos para conduzir nossa vida, né? Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A voz do Senhor acalma, maravilhosa, né? Traz refrigério para nossa alma. Nos dias difíceis, que os dias maus vêm para todos, né, missionária? Isso mesmo. Mas quando a gente escuta a voz do Senhor, às vezes a gente não tem nem palavras. Né? Eu já me encontrei assim. Não sei se você que está em casa já se encontrou. Eu já me encontrei assim. Nem palavras eu tinha. E eu dizia, Jesus, tu sabe da minha responsabilidade, Senhor. Isso mesmo. Me ajude. Chegue aqui, Jesus. Deus sabe como tratar com cada um, né? Ele sabe da nossa estrutura, sabe até onde você aguenta. E o que a missionária falou hoje aqui, o diferencial é convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, né? Isso mesmo. Eu lembro que uma certa vez, quando Afonso já estava dormindo, né, às 10h30, eu ia para o quarto do lado para eu ler um pouco e lá eu adormeci. E acontecia uma dessas vezes, quando eu acordei assim umas 2 da manhã, fui para o meu quarto, quando eu abri a porta não o vi na cama, né, e eu fiquei muito assustada quando eu abri a porta do banheiro, ele estava caído. Mas me ajuda a levantar, ele tinha caído e nada aconteceu, não se machucou, não bateu a cabeça, mas como ele estava no processo da rádio, o corpo ficava muito enfraquecido, né? Foi muito assustador.
E ali eu consegui levantá-lo, ele voltou para a cama e disse, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos dormir. Nós oramos e voltamos a dormir. De uma outra vez também, quando eu estava arrumando meu quarto, ele estava no quarto do filho, eu também ouvi que ali os meninos haviam ido para a igreja. E aí eu disse, meu Deus, e aí eu consegui um colchão, consegui rolar ele, né, deitar, porque eu não estava conseguindo levantá-lo. E ele olhava para mim e dizia, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu disse, vai sim. Ele disse, tente me levantar. Eu disse, eu vou. E aí quando eu segurei nas mãos, coloquei força, eu não consegui. Eu disse, Afonso, eu não consegui, mas vamos ficar aqui mesmo. Eu vou pegar a nossa janta. Ali nós jantamos no chão e oramos ao Senhor, nós louvamos a Deus. E eu sei que talvez aí você do outro lado diga, poxa, mas eu não tenho essa estrutura, né? Mas ninguém tem. Eu não tinha essa estrutura, mas é o próprio Deus que vai nos impulsionando e nos levantando, é o próprio Deus. E ali, quando nós oramos, cantamos, ele disse, pode tentar que agora você vai conseguir. E quando eu segurei, eu percebi que um anjo impulsionou, porque ele subiu muito levemente. O impulsionou. Eu disse, nossa, como foi rápido e leve. Voltamos para o quarto, ali nós voltamos a dormir e tudo passava, né? Tudo passa, tudo passa. É óbvio que às vezes eu olhava assim, eu disse, Senhor, eu queria tanto que tudo isso passasse e que nós pudéssemos voltar à nossa normalidade, né? Porque Deus está presente, isso é maravilhoso, é extraordinário, mas o nosso coração quer a normalidade, né? Quer voltar a trabalhar, quer voltar à vida de antes. Mas Deus tem uma nova rota, né? Como Ele escolhe, onde Ele vai ser glorificado nas dores. Então, se hoje eu estou de pé aqui, eu passei por uma dor sem proporção. Então se você passa por uma dor, você pode se levantar assim como eu levantei. E outra coisa, né? Que ocorreu, que não esperava, não imaginava que minha mãe fosse nesse processo também morrer, né? Porque quando no ano de 2021, dia 11 de agosto, recebo a notícia que a minha mãe estava muito mal, estava indo para o hospital e que o médico não tinha muita esperança, né? E o que é incrível é que ela não tinha nenhuma doença, nenhuma. E com 2 dias ela morre e eu fico assim muito impactada. Eu disse, Deus, eu não esperava isso. Eu não esperava, e nem as pessoas esperavam, porque quando eu coloquei no status, luto, as pessoas ligavam para mim e perguntavam se tinha sido Afonso. Se tinha sido Afonso, e eu dizia chorando que não, que tinha sido minha mãe. Mas eu também não esperava que com 28 dias seria ele, né? Então eu contei para ele com 2 dias e não esperava que com 28 dias ele iria também. Então foi 2 perdas muito grandes no mês só, muito bombástico. Mas o Deus que recolhe é o Deus que tranquiliza, que prepara, que levanta para viver um propósito que você nem mesmo entende. Você nem entende. Como que eu estou de pé? Lembro que eu fui pregar numa determinada igreja e foi assim extraordinário. Eu pedi muita graça. Disse, Senhor, me ajude. Me ajude. E quando eu voltei para casa, eu sentei ali na minha cama e disse, Senhor, só a tua mão para me trazer aonde eu estou. Aonde eu estou hoje, só a tua mão poderosa, porque eu não tinha a menor condição com um histórico desse, de uma perda de uma mãe, de uma mulher tão maravilhosa, tão tremenda, que me ensinou tanto, né? Com lições de resiliência, que ela também tinha sido viúva, né? Tinha ficado viúva, tão resiliente. Então, Senhor, como o Senhor é extraordinário. E como muita gente deixa de viver o extraordinário de Deus e fada-se
queda-se ao ordinário, né? Então, permita, busque, porque isso vem a partir da fonte inesgotável que é o Deus eterno. Eu quero, já encerrando para o fim, caminhando para o fim, eu quero lhe fazer uma pergunta, que eu sei que a pergunta e a resposta que a senhora vai nos dar vai fortalecer muita gente que precisa ouvir. Porque eu acredito que hoje a gente encontra muitas mulheres no luto, na solidão, né? Com dor, depressão, ansiedade. E eu lhe pergunto, como descreveria hoje, em poucas palavras, quem é a missionária Avani Neves? É difícil, né? Pergunta da gente, assim, da gente falar. Talvez se eu perguntasse para você, Ana, quem eu sou, o que você tem visto. É difícil. Mas é uma mulher apaixonadíssima por Jesus, uma mulher resiliente, uma mulher que aprendeu a ser perseverante, que não desiste, que não importa a situação, né? O vale foi muito difícil, mas forjou meu caráter. Então é uma mulher forte na força do Deus Todo-Poderoso. Ele diz que ele faz forte ao cansado e renova a força do caído, daquele que não tem nenhuma força. Deus, ele diz que nos levanta e nos faz elevar com asas, como águia. Um Deus que se revela e diz que nunca se viu na história um Deus como o nosso Deus, que faz por aqueles que esperam nele. Então, é uma Avani, uma missionária, uma gestora, uma mãe, uma amiga, que aprendeu o caminho de enfrentamento da dor. É o Deus visível, o Deus que se faz audível, o Deus que se sente, um Deus que eu amo, que tudo que vem acontecer é para a glória dele, é dele, por ele, para ele, tudo. Então é essa mulher, mas uma mulher acima de tudo, humilde, frágil, vulnerável às dores. Vulnerável, porque a gente não deixa. A vulnerabilidade por causa da natureza, que ainda não foi restaurada completamente. Jesus, glória a Deus. Em resumo, Glória a Deus. a missionária Avani disse que ela é simplesmente uma simples serva, né? Serva do Senhor. Não existe a super mulher, né? Somos dependentes do Senhor Jesus. Amém. E eu quero que a senhora deixe uma mensagem para a mulher que esteja hoje passando problema, luto. Como a senhora deixaria para o público, para a mulher? E onde encontrar essa força, onde encontrar tanta assim, designação para viver. Eu já passei por muitas coisas também. Hoje eu não sou mais a Ana Lima que antes, não sou. Porque Deus me ensinou, principalmente a ser serva, dizer, eu tenho a consciência que eu sou dependente de Jesus, né? Hoje eu não sou mais aquela Ana. Não sou uma super mulher, que não existe, mas hoje eu me sinto mais forte, mais determinada, mais confiante. Não faço nada sem antes dobrar meu joelho e pedir a Papai do Céu, Jesus, é da tua vontade, tu permite, me orienta, me diz como fazer, e assim o Senhor nos orienta, né? Isso. Então eu quero que a senhora deixe a mensagem, se quiser deixar contato, fica à vontade. A senhora fala com o público. Eu queria fazer um convite às mulheres viúvas que se encontram muitas vezes sozinhas, cujos filhos casaram. E eu sei que existem muitas mulheres nessa condição, solitárias, né? Quero também fazer um convite às mulheres que estão separadas, passando muitas vezes dores emocionais em decorrência de um casamento mal sucedido. Mulheres hoje que vivenciam dores emocionais, mulheres que enfrentam doenças, né? Mulheres, enfim, que você compreenda uma coisa essa manhã, que Deus te chama para você entender no profundo da sua alma que você não está sozinha. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13:5, eu nunca te deixo, jamais te abandonarei.
Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Isso mudou a minha vida, mudou o meu olhar. Saber que o Senhor nunca vai me deixar. Mesmo que eu me encontre sozinha, mesmo que os meus filhos, todos eles, casem, todos eles procurem o seu propósito, eu vou entender isso. Mas o meu Senhor, o meu marido, que é o marido da mulher viúva, que é o pai do órfão, o Deus que é um Deus presente na vida da mulher sozinha, separada, que está passando por problemas financeiros, problemas emocionais. Coloca tudo diante de Deus, lança tudo, escreve tudo no papel, diz: Senhor, está aqui tudo para ti, pois o Senhor me pede, o Senhor diz que o alívio vem, então eu lance, confie no Senhor. E você verá, você vai desfrutar, essa manhã nós estamos aqui para profetizar, que você vai desfrutar dias melhores. Você vai ver os frutos colhidos. Em nome de Jesus, você vai ver que é possível, na sequidão de um deserto, ver a água jorrando na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, é isso que eu digo, é isso que eu deixo como experiência própria, esse versículo eu tenho escrito no meu quarto, né, vários outros, para vislumbrar o amor de Deus. Ontem eu compartilhava com uma amiga minha, né, que inclusive é funcionária nossa, Cerilano, uma profissional que é lindíssima. Eu estava compartilhando com ela uma cena que eu vivenciei, para encerrar, não dá tempo? Eu estava de joelho no meu quarto, e naquele momento eu me agachei bastante, cheguei a ficar completamente prostrada. E quando eu viro assim o rosto de lado da minha cama, né, por baixo eu consigo ver 4 buracos. Buracos onde ali, no processo do câncer do meu esposo, eram buracos porque haviam sido fincados uma proteção, né, para que também de apoio, para que ele conseguisse levantar. E quando eu olhei, eu lembrei de todo o fato, mas eu não mais lembrei com dores, lembrando da tristeza, da devastação, do desespero. Eu olhei e chorei, mas eu lembrei como marca de grandes milagres que nós tivemos a oportunidade de vivenciar nesses 5 anos, de grandes manifestações do Deus Todo-Poderoso. Então, por mais que você tenha que ver, enxergar, você ser confrontada, veja além, veja os milagres, a presença do Todo-Poderoso presente. Agradeça, seja grata. Não veja o que o inimigo quer que você veja, mas veja a presença de Deus, os milagres, os livramentos, as grandes coisas que o Senhor realizou. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero muito, tenho um sonho de escrever um livro. Creio que a literatura, Ana, é muito importante, né? Está diante de Deus. Mas muito brevemente eu também quero organizar um congresso para o tema ser só nessa área emocional, né? E na perspectiva bíblica, para mulheres viúvas, mulheres separadas, mulheres sozinhas, adolescentes. E eu creio que vai ser algo tremendo, né? Com certeza. Transformador. E eu estarei lá contribuindo. Não tenho dúvida. Com certeza. E sei que esse livro, quando chegar, vai abençoar muitas vidas. Em nome de Jesus. Não tenho dúvida disso. Então, quero agradecer a missionária Vani, que nos abençoou com sua vida, com seu testemunho, né? Fez parte do nosso podcast. Eu creio que sua manhã hoje foi diferenciada, né? Que Deus, com certeza, se você não pensava assim, tenha certeza de uma coisa: a nossa vida só é mudada quando a gente convida o Senhor para fazer parte da nossa casa, mulher. Somos colunas dentro da nossa casa. E só podemos ser fortes se convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida. Então quero deixar aqui o meu abraço a você, missionária, mais uma vez, pela sua amizade, pelo seu carinho. Você é uma a mulher gente sempre especial. se encontra, né, por aí. Você é uma mulher muito especial, uma mulher linda, que canta
canta e encanta, porque você canta a verdade, você adora ao Rei dos Reis, você o enaltece, você diminui, ele é visto. E muitas curas são realizadas no momento que se abre a sua boca. Você é um canal de Deus lindo. Foi esse propósito e tantos outros que o Senhor vai te permitir. Então, eu que louvo a Deus por você na minha vida. Eu que louvo a Deus. Amém. Muito obrigada, missionária. Muito obrigada. Glória a Eu sempre quero continuar assim, que nunca falte sobre a minha cabeça a unção do Senhor, o óleo, que eu sempre seja serva. Então, que Deus abençoe, não deixe de sempre estar nos assistindo no canal Sandro Filmes, um homem de Deus que tem nos Quero abençoado. agradecer também o profissional. É uma bênção, Sandro é uma bênção, sabe? Glória a Deus. Então acompanhe, se inscreva lá no canal Sandro Filmes TV. E quinta-feira estaremos aqui mais uma vez, tomando café com você. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Sou um simples servo, teu amor me escolheu. Mesmo tão pequeno, o teu olhar me acolheu. Nada sou sem ti, Senhor, mas contigo tudo posso em teu favor.